Hoje é dia 5 de janeiro de 2023. O novo ministro do Trabalho falou sobre os aplicativos. Postos são autuados por aumentos abusivos no preço da gasolina. E no final deste vídeo, uma notícia que eu nem gostaria de dar, mas é bom que estejamos bem informados neste começo do ano. Novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou em programa da CNN sobre os trabalhadores por aplicativo e a expectativa da regularização desse serviço no atual governo. Ministro, boa noite, que bom falar com o senhor, receber o senhor aqui nos nossos estúdios de Brasília. Ministro, há muito tempo se discute como valorizar e dar um pagamento digno aos motoristas de aplicativo, entregadores também ali de alimentação e outras coisas por aplicativo. Já se tentou aprovar algumas coisas no Congresso Nacional, não se conseguiu. Durante a campanha, o presidente Lula disse que iria valorizar esses profissionais, mas há também um entendimento por parte dos contratantes que não é possível. Eu queria saber como que o senhor pretende tentar intermediar essa relação que vai acabar ficando na sua responsabilidade, né? Na verdade, nós temos que ter muita cautela nisso, ao mesmo tempo, ousadia. Nós precisamos fazer uma regulação. O que não é possível, esse que o presidente Lula sempre se manifestou, é que um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia para poder levar o leite para casa, o arroz, o feijão. Uma jornada de 16 horas, ele pode ser considerado um trabalho semi-escravo. Portanto, é preciso olhar do ponto de vista da valorização do trabalho, criar condições desse trabalho ser valorizado, ter uma remuneração decente, cobertura social. Não é possível um trabalhador, e no caso, estamos falando de aplicativo, portanto, está em vários segmentos da economia. Não é somente os motoboys na entrega, mas se pegar o caso dos motoboys, ele vive na rua para lá e para cá, uma maluquice total, uma loucura, correndo risco de vida. Ele cai, se acidenta, vê uma fratura, uma coisa parecida. Quem garante o sustento da família durante esse período que ele está se recuperando? Então, é preciso aqui criar uma proteção social, é preciso criar condições de ter a cobertura previdenciária. E nós não estamos falando de ser a regra rígida da CLT, porque até os trabalhadores, muitas vezes, do aplicativo, não desejam esse caminho da legislação tradicional trabalhista. Aqui nós haveremos de encontrar no diálogo, inclusive as empresas de aplicativos se manifestou que deseja ser ouvida, topa dialogar, e é isso mesmo, nós vamos chamar todos para dialogar numa mesa para juntos construirmos uma cesta de possibilidades, que o trabalhador, que o empregador pode acessar aquela cesta para ter lá qual é o formato do seu contrato, com duas condições importantes. É preciso ter cobertura social e previdenciária, é preciso ter uma remuneração decente. Essa é a preocupação. É difícil? Com certeza. É complexo? Com certeza. Mas se as partes sentarem, tiver disposição de construir, com certeza nós vamos construir. A Espanha me parece que deu um passo nesse sentido. Parece que hoje é uma referência na comunidade europeia. Vamos observar a experiência da Espanha, vamos estudar os projetos que estão tramitando na Câmara. Hoje um deputado me falava, tem um projeto lá, você devia conhecer, muito interessante. Vamos conhecer todas as experiências. Se tiver alguém que, conheci lá na Malásia uma experiência, enfim, vamos juntar tudo isso para construir a melhor saída e especialmente proteção a esses trabalhadores. É preciso que motoristas por aplicativo estejam presentes e tenham voz no momento dessa regularização, porque com certeza nós seremos os mais impactados por possíveis mudanças. E com certeza este assunto ainda vai gerar muita discussão entre as partes envolvidas. CADE, órgão do governo federal, começa a investigação contra postos de combustível que aumentaram o preço da gasolina, mesmo após o governo prorrogar a isenção de impostos federais. O governo quer saber por que postos estão aumentando o preço dos combustíveis, mesmo com a decisão de prorrogar a isenção de tributos federais no etanol e gasolina. A investigação vai ficar com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
já tem uma investigação aberta. Essa é uma apuração da nossa analista de política, Basília Rodrigues. A Secretaria Nacional do Consumidor também já havia mandado notificar os postos por causa das altas. Nosso repórter Pedro Duran atualiza esse cenário, né, Pedro? Ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Prime Time. Na prática, é uma cruzada que não é tão nova assim, né? A gente viu no ano passado, sob o governo de Jair Bolsonaro, uma série de blitz realizadas nos postos de combustíveis, depois que houve aquela redução, a isenção de tributos, e de fato alguns postos não baixaram o preço. Aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, a gente viu os analistas, os funcionários do PROCON saírem às ruas, irem até os postos, junto com as equipes locais, para tentar identificar quais eram os lugares que não tinham abaixado os preços. Agora, nesse novo governo, sob Lula, a isenção de impostos foi renovada por mais 2 meses. Havia ali um ruído na equipe econômica, isso foi debatido, e eles bateram o martelo, renovando por mais 2 meses aquela isenção de tributos que mantém o preço baixo da gasolina, do diesel, dos combustíveis, como de fato a gente tem visto nos postos de combustível do país. Em dezembro foi o mês em que a gente teve o preço da gasolina caindo, ficou abaixo dos R$5 na média nacional, mas em alguns lugares o preço subiu nesse ano, apesar dessa medida do governo. Tem 2 exemplos que a gente pode citar aqui, que é o caso de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde de fato a gente viu os postos de combustíveis tendo um aumento de preços e os PROCONs locais trabalhando para conseguir fazer com que esses postos se expliquem quais foram os reais motivos para que de fato o preço aumente. Falando com o setor de postos de combustíveis, muitos deles dizem que a composição do preço da gasolina, do diesel, do etanol, vai além da precificação do produto em si. Então, se você tem, por exemplo, uma inflação que atinge a locação dos postos, um aumento de salário para os funcionários, custos administrativos que ficam mais altos, aí há um efeito cascata e isso acaba aumentando também o preço dos combustíveis. Mas eles vão ter que se explicar para o departamento jurídico do PROCON e agora, como você trouxe a informação da Basília, também para o Conselho de Administração, o CAD, para poder saber se está dentro da defesa econômica dos bons preços, do bom mercado, esse aumento de preços dos combustíveis ou não. O que a gente está percebendo é que tem um movimento de pessoas reclamando, reivindicando ao PROCON, ligando para o 151, que é o número do PROCON, ou indo lá no site da Senacom, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor, para poder apontar problemas nos postos de combustíveis das suas cidades. Então, se você percebeu isso também, você pode fazer esse caminho e esperar para que, de fato, as autoridades locais avaliem se o preço aumentou ou não, fora dessa curva que deveria ser obedecida, né, Márcio? Aqui no estado do Ceará, o PROCON também saiu às ruas. E devido a constantes denúncias, ele chegou e autuou 3 postos por aumento abusivo no preço dos combustíveis. Quer saber quais são esses 3 postos? Segue o perfil do canal Uber Fortaleza no Instagram. E nós continuemos a denunciar ao menor sinal de preços abusivos, porque os mais prejudicados somos nós motoristas por aplicativo. E é sempre assim. Após alguns postos serem autuados, outros postos já começaram a baixar um pouco o preço do combustível. Uma terceira notícia que impacta nós, motoristas por aplicativo aqui da capital cearense, é que finalmente o prefeito de Fortaleza, Sarto, sancionou o projeto de lei que aumenta a idade dos veículos que trabalham por aplicativo para 10 anos. Eu quero agradecer aqui ao vereador Márcio Martins, autor do projeto de lei que mudou a idade dos veículos. A lei da ampliação da idade veicular foi devidamente sancionada hoje ao prefeito Sarto, a quem eu quero agradecer, a todos os vereadores que votaram por unanimidade. Mas beneficia, senhores e senhoras, quase mais de 5 mil pais e mães de família que podiam ter os seus carros arrancados da plataforma, que ainda estão com boleto para pagar por mais
12, 14, 18, 24 meses. A você, motorista de aplicativo, vai com Deus, vai trabalhar tranquilo, que o teu ano comece com muita fé, com muito amor e com muita prosperidade. Motoristas Uber é quem mais troca de carro no Brasil, é quem mais sustenta autopeças e oficinas, locadoras de carro, é quem mais está abastecendo o seu carro diariamente, trazendo impostos para encher os cofres públicos. Nós somos trabalhadores dentro de uma indústria bilionária e que nós lutamos por direitos, não é por migalhas, não. Entendeu? Na manhã desta quinta-feira, dia que eu gravo este vídeo, mais um motorista por aplicativo foi morto aqui na capital cearense. A polícia está investigando o caso e os motivos do crime ainda não foram esclarecidos. Havia um passageiro. Esse passageiro estava sentado no banco de trás. Recebemos também a informação que, de acordo com testemunhas, quando esse veículo estava passando aqui por essa rua, a Oscar Romero, seguindo o carro branco, tinha uma motocicleta. E foi nesse momento em que essa motocicleta estava se aproximando do carro branco que aconteceu um disparo de arma de fogo. A primeira informação é que esse disparo tinha sido feito, ele foi feito pelo passageiro que estava no banco de trás do carro. E logo após esse tiro, esse disparo de arma de fogo, o passageiro desceu do carro, subiu na moto que estava seguindo, uma moto que estava ocupada apenas por uma pessoa que estava conduzindo, e logo em seguida fugiu aqui desse local onde está a nossa equipe de reportagem, a rua Oscar Romero. Como vocês estão vendo, a Polícia Civil agora está nesse momento aqui para começar o trabalho investigativo. O que a gente sabe é que o corpo permanece, claro, no local, só pode ser tirado, né? Depois que a Polícia Civil chega e faz o trabalho, eles estão avaliando, então, o que eles podem encontrar aí dentro do veículo que possa servir como prova, né, nesse trabalho investigativo. A gente conversou brevemente com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo e ele passou algumas informações que são importantes de serem ditas aqui, porque daí a gente consegue ter a noção do tamanho que é a insegurança, né, para esses profissionais da área de Até quando o estado do Ceará manterá esta posição de estado mais violento para motoristas por aplicativo? Eu espero que não seja o crime que fique 3 vezes mais forte aqui no estado do Ceará. Algumas notícias boas, algumas notícias ruins. O importante é que o que influencia mais a nossa vida são nossas próprias escolhas. Mantenha a mente fria, faça boas escolhas e fiquem todos na paz.